querida irmã. Nós estamos hoje na nossa segunda aula do curso de Apocalipse. Como falamos na aula passada, foram planejadas 84 aulas, e aulas organizadas em 6 módulos. Hoje nós vamos começar o módulo 1. O tema do módulo 1 é o Cristo glorificado e a sua igreja, o Cristo do Apocalipse, da revelação da esperança. Esse primeiro módulo, ele terá 14 aulas. Então, nós planejamos o curso pensando no seguinte: caso a gente não tenha terminado as gravações das 14 aulas do módulo 1, nós terminaremos, mesmo que termine o isolamento social. Vamos imaginar que tenha uma vacina e que as atividades voltem à sua normalidade, que é o que nós temos esperado bastante, né? Mas, mesmo que volte a escola dominical, por exemplo, nós concluiremos as gravações dessas 14 aulas. E, tendo começado a escola dominical presencial, aí nós começaremos com o módulo 2. E se porventura você não acompanhou estas aulas que já estão sendo disponibilizadas, elas estarão gravadas e você poderá fazê-lo junto com o módulo que começarmos imaginando aqui seria o módulo 2 presencial. Perceberam? Então, nós planejamos desta forma. É um curso que parece ser longo, mas não é. É um assunto extenso. Nós praticamente iremos frase por frase, para não dizer palavra por palavra, no nosso estudo, para que adquiramos a linguagem do Apocalipse e tenhamos instrumentos para melhor o compreendermos, melhor recebermos de Deus aquilo que Ele está nos revelando. Então, hoje começamos o módulo 1, o Cristo glorificado e a sua igreja. Nele teremos, então, 14 aulas. Sempre a gente vai voltar a explicar isso, para que você acompanhe e tenha a oportunidade de fazer todo o curso, dada a importância do livro, a importância, a relevância, conforme estudamos na aula passada, desse importante livro que conclui, que fecha as Sagradas Escrituras. Hoje, na aula 1, então, do módulo 1, nós estudaremos a primeira visão que João tem e nós vamos ver os 8 primeiros versículos do capítulo 1 do Apocalipse. Nós vamos fazer a leitura, então, Apocalipse, capítulo 1, versos de 1 a 8, diz assim a palavra do Senhor. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. João
às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, àquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele glória e domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Amém. Vamos orar? Pai, muito obrigado pelo que o Senhor é. Um Deus grande, poderoso, soberano, eterno, onipotente, onisciente, onipresente, mas que não se esquece de nós, pela tua imensa graça, misericórdia e amor, e se revela a nós. Te rogamos, Pai, que nessa nossa conversa de hoje, o teu Santo Espírito fale aos nossos corações, nos ensine e nos revele o que está escrito na tua palavra, no livro do Apocalipse, a revelação da nossa esperança. Senhor, te agradecemos desde já, em nome de Jesus. Amém. Então, gente, nós temos aí os 8 primeiros versos do livro do Apocalipse, sendo que os 3 primeiros versos são claramente versos introdutórios. Introduzem o leitor ao livro do Apocalipse. Apresentam o título da obra, sua origem e a primeira bem-aventurança que faz parte das 7 que o livro contém. Então, esses 3 primeiros versos, eles são versos introdutórios. Então, no verso 1, começa assim o livro do Apocalipse. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Então, é revelação, né? Revelação de Jesus Cristo. O título do livro significa, Apocalipse, como vimos na aula passada, significa revelação. E é interessante que o que vai ser revelado no Apocalipse? Vai ser desvendado o plano de Deus para a história do mundo e da igreja em Cristo. É a revelação do que em breve vai acontecer, coisas relacionadas ao fim da história do mundo e também da igreja. A história, como vimos semana passada, ela vai ter um fim. E esse fim está nas mãos de Deus. Nada vai acontecer fruto do acaso. Tudo faz parte desse plano de Deus e aprouve a Ele nos revelar. Portanto, trata-se de uma comunicação
direta de Deus e não provinda de qualquer fonte humana. É de Cristo, porque ele mostrou a João e a nós. Então, há uma cadeia de origem nessa comunicação. O Apocalipse não é de João. O Apocalipse é de Deus que revelou ao Filho. E vamos ver um pouquinho dessa cadeia de origem e comunicação. Primeiro, Deus entrega o governo do mundo ao mediador, Jesus Cristo, no interesse da igreja. Olha o que diz o início do versículo 1, do capítulo 1 do Apocalipse. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos. Então, o que acontece? Deus entregou para Jesus Cristo e Jesus Cristo nos revelou. Poderia ter guardado para si, mas na sua imensa graça, amor, misericórdia e poder, aprove a Deus nos revelar. Paulo trata dessa questão, dessa cadeia de origem e comunicação. 1 Coríntios 15, 27 diz assim: porque ele tudo sujeitou debaixo de seus pés. Ora, quando se diz que tudo lhe foi sujeito, tudo foi sujeito a Jesus Cristo, fica claro que isso não inclui o próprio Deus, que tudo submeteu a Cristo. O Pai, tudo submeteu a Cristo. Aqui em Apocalipse, revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu. Em Filipenses 2:9, por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo o nome. E tem uma razão para isso. O nome de Jesus Cristo está acima de todo nome, como nós estudamos em Hebreus, não é porque ele criou pela sua palavra todas as coisas e sustenta todas as coisas pela sua palavra. Não. Jesus Cristo recebeu do Pai um nome que está acima de todo nome, uma autoridade que está acima de toda autoridade, exceto a do próprio Pai, que deu a Cristo essa autoridade. Por quê? Porque Jesus Cristo foi humilde até a morte de cruz. E na cruz do Calvário nós vamos estudar em Apocalipse, de agora até o final. O sangue de Jesus Cristo foi derramado. Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados. Em Apocalipse 5:1 está escrito: então vi na mão direita daquele que está assentado no trono um livro. Ora, qual o conteúdo desse livro? Esse plano de Deus para o fim da história do mundo e da igreja, que na realidade não vai ser fim, vai ser o começo. Aí entraremos na eternidade de forma definitiva, com alma e corpo glorificados, conforme vamos estudar. Então vi na mão direita daquele que está assentado no trono um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. Se está selado o livro lá na mão do Pai, sentado no trono, na mão direita, se está na mão direita do Pai e está selado, é porque ainda não foi revelado o que? O conteúdo do livro.
Que plano é esse? Verso 7 do capítulo 5. Ele, o cordeiro, que parecia que já esteve morto, mas está vivo, se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Ninguém podia nem olhar para o livro. Agora, o cordeiro foi lá e pegou o livro que estava na mão direita do Pai, o único que tinha autoridade para isso. Autoridade dada pelo Pai, por quê? Porque o Filho foi obediente até a morte e morte de cruz. Graças a Deus que Jesus Cristo, lá na oração do Getsemane, já abre seu coração, que não seja feita a minha vontade, mas a tua, e a vontade do Pai foi feita, e Jesus foi entregue pelos nossos pecados. Muito bem, então vejam bem vocês, há uma cadeia de origem e comunicação. O que é revelado no Apocalipse é o plano do Pai que ele entregou para o Filho. Então o Pai deu-lhe o plano para a história do mundo e da igreja, que diz respeito às coisas que em breve devem acontecer. Elas já estão acontecendo na realidade. Em segundo lugar, a cadeia não para em Jesus Cristo, porque se parasse, nós não saberíamos do conteúdo do livro. Não saberíamos, não conheceríamos o Apocalipse, a revelação do plano de Deus, a revelação da esperança. Em segundo lugar, graças a Deus por isso, Jesus Cristo comissiona um anjo para guiar e demonstrar a João, por meio de visões, os elementos do plano a ser revelado. O anjo entra no Apocalipse como um mediador entre Jesus Cristo e João. O Pai passou para o Filho Jesus Cristo o livro, e Jesus Cristo, com a sua autoridade dada pelo Pai, comissiona um anjo que vai facilitar a comunicação do conteúdo do livro para João. E essa comunicação se dará por meio de visões. Por meio de visões. Então, vejam bem. Então, há um anjo. Jesus comissiona esse anjo. E há um quarto elemento nessa cadeia de comunicação do conteúdo do livro. O quarto elemento é João, que recebe do anjo as revelações. E João é comissionado para fazer o quê? Para escrever e mandar para as igrejas. Quarto, existe o servo João, o apóstolo que não encobre estas visões. João atesta a palavra de Deus e o testemunho de Cristo quanto a tudo o que viu. Tudo que João viu e que teve a autorização para escrever, escreveu. E é o conteúdo do Apocalipse. Mas essa rede, essa cadeia, de comunicação do conteúdo do Apocalipse não para em João. Porque se parasse em João, nós não ficaríamos sabendo. Então,
há ainda no verso 3, bem-aventurados, primeiro, os que leem o que João escreveu. Que João escreveu e mandou para as igrejas. Então, bem-aventurados os que leem. Segundo, aqueles que ouvem, porque pode ler e não ouvir. Você pode ler o Apocalipse todo e não ouvir a Deus, porque é Deus que está revelando. É o Espírito Santo de Deus que revela. Existem pessoas que são intelectuais, que conhecem mais a Bíblia do que nós. Mas eles leem e não ouvem. A eles não é revelado aquilo que é revelado a nós pequeninos. O cara conhece a estrutura gramatical do grego que João usou, e conhece, não sei, e vai e pesquisa e estuda, mas não ouve. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia, proferidas, reveladas pelo Espírito Santo de Deus. E felizes os que leem, ouvem e guardam no coração as coisas nela escritas e vivem, e experimentam, e colocam em prática na vida aquilo que é revelado dentro das circunstâncias permitidas por Deus. O livro é então endereçado às 7 igrejas. Nós já comentamos com os irmãos na aula passada que o número 7, na linguagem apocalíptica, é um número que simboliza a plenitude. Então, se o livro é mandado para 7 igrejas, para todas as igrejas, estamos aqui, ó. Eu estou com a palavra de Deus aberta em Apocalipse 1. Estou seguindo o roteiro que eu fiz a partir dos estudos realizados? Sim. Mas principalmente o que João escreveu e que mandou para 7 igrejas, mandou para a IPJB. Ah, Estevão, o que é isso? Deus mandou que João mandasse para 7 igrejas, para todas as igrejas, e eu estou aqui, ó, com o que João escreveu. E que foi revelado por Deus ao Filho, o Filho ao anjo, e o anjo passou para João, e ajudou João a compreender o que estava acontecendo, e compreender aquelas visões que ele estava tendo. Então o livro é endereçado a 7 igrejas, e interessante, 7 igrejas que se encontram na Ásia. Mas se você, e nós vamos fazer isso com a quantidade de detalhes que Deus permitiu que identificássemos, nós vamos ver o que Jesus manda de mensagem para cada uma das 7 igrejas da Ásia, a saber, partindo de Éfeso, subindo para o norte, Esmirna e Pérgamo. Para o nordeste, Tiatira e Sardes. E para o sul, fecha um ciclo, Filadélfia e Laodiceia. Agora, o conteúdo dessas cartas aplica-se a nós, IPJB, o que significa que João escreveu para todas as igrejas e Deus estava na sua onisciência, onipresença, onipotência, pensando em nós. Agora, a saudação contida no verso 4 é uma saudação
bela e peculiar, que vale a pena a gente prestar atenção nela. Verso 4, João às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do trono. Graça e paz. Graça é favor imerecido de Deus e é dado àqueles que reconhecem a Cristo como Salvador. É dado àqueles que leem, àqueles que ouvem e àqueles que guardam o Evangelho, a boa nova de salvação em Jesus Cristo para todo aquele que nele crê. É favor imerecido. Não temos o que fazer diante de Deus. Não temos o que fazer diante de Jesus Cristo, seu unigênito Filho. Não temos o que fazer diante dos 7 Espíritos, do Espírito Santo em sua plenitude diante do trono. É graça, é favor imerecido e foi dado a nós, porque nós cremos e estamos aqui com a palavra dele aberta, realizando esse estudo em nome dele, Jesus Cristo, o nosso único e suficiente Salvador. E paz. A paz, queridos e queridas, é o reflexo do sorriso de Deus quando Ele olha para nós. Então, é o reflexo do sorriso do Pai no nosso coração, reconciliado com Ele por meio de Jesus Cristo. Quando Deus olha para nós, Ele não vê a nossa imperfeição, o nosso coração caído e rebelde, não. Ele vê, sabe o quê? Sabe quem? Ele vê o Filho, Jesus Cristo, e a graça e o poder dele manifestos em nós, e esse poder, essa graça, essa misericórdia, esse amor, transformadores de Deus em nós. Agora vejam bem vocês a seguinte situação. É o que Moisés escreveu lá em Números. É essa paz que só encontramos quando nós nos encontramos com Jesus Cristo e o aceitamos como nosso único e suficiente Salvador. E aí Moisés escreveu sobre essa paz. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. O Senhor volte para ti o seu rosto, sorrindo, feliz ao nos ver salvos pelo Filho. E aí Moisés diz: o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Que saudação maravilhosa essa que nós encontramos aqui. E a Trindade está envolvida. Graça e paz são promovidas por quem? Pelo Pai que entregou o Filho.
Então, graça e paz são promovidas pelo Pai. E é distribuída, é dispensada pelo Espírito Santo que está diante do trono. E a nós atribuídas pelos méritos do Filho. Porque na visão que João tem, olha só, ele vê o seguinte: a vós, graça e paz, da parte daquele que é, que era e que há de vir, e da parte dos 7 espíritos que se acham diante do trono. A Trindade toda está envolvida. Graça e paz a vós da parte daquele que é, que era e que está vindo. Isso mostra a imutabilidade de Deus, o Deus da aliança. Lá, o Deus da aliança firmada no Sinai. Disse Deus a Moisés, que Moisés falou: Senhor, o que eu vou dizer quando perguntarem em nome de quem que eu estou falando? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou, o Deus imutável. É isso que você vai dizer aos israelitas. Eu sou, me enviou. É esse o Deus que João vê no trono em sua plenitude, a plenitude da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, manifestando graça e derramando paz sobre os nossos corações. E lá disse também Deus a Moisés: olha, diga aos israelitas o seguinte: o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, enviou-me a vocês. Esse é o meu nome, para sempre, nome pelo qual serei lembrado de geração a geração. E João, perplexo diante da visão que está tendo: graça e paz a vós da parte daquele que é, que era e que está vindo. Paz e graça da parte do eu sou. A expressão, como já dissemos, 7 espíritos, refere-se ao Espírito Santo na plenitude de suas operações e na plenitude da sua influência no mundo e na igreja. Ele está aqui conosco, comigo e com André, promessa. Estamos os dois aqui fisicamente reunidos e dedicando esse tempo da nossa vida, tendo o privilégio de estarmos transmitindo para os irmãos a palavra de Deus. Ele está entre nós e em nós. Ele está operando na igreja, mas ele está operando também, influenciando o mundo, convencendo o mundo do pecado e conduzindo aqueles que leem, aqueles que ouvem, aqueles que guardam no coração que Jesus Cristo é o caminho. E Jesus Cristo é apresentado no texto como a fiel testemunha. Verso 5, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, a promessa de ressurreição e de vida eterna, e o soberano dos reis da terra, a fiel testemunha.
E essa testemunha, essa fidelidade vem da morte. Olha a centralidade da cruz no livro do Apocalipse. A partir de sua morte e ressurreição, tornou-se o primogênito dentre os mortos e recebeu do Pai a autoridade. Ele é o Rei dos Reis, o único que pode pegar o livro e desatar-lhe os selos. Graça e paz procedem do Pai que habitava os santos dos santos sobre a arca. É o mesmo Deus. O Espírito Santo, o candeeiro lá, que simbolizava a presença do Espírito Santo de Deus, o candeeiro de 7 lâmpadas no lugar santo. Graça e paz procedem também de Jesus Cristo, cuja expiação lá no tabernáculo era simbolizada pelo sangue sob o altar de ofertas queimadas no átrio. A Trindade está envolvida. O texto afirma ainda que os crentes devem ser libertos, não apenas purificados dos seus pecados. E em Cristo Jesus nós fomos lavados e libertos, declarados justos. Não há pecado ou culpa que possa ser imputado sobre nós. Em Cristo Jesus, fomos libertos das amarras do pecado e somos declarados justos diante de principados, de potestades, aqui nas regiões celestiais. E nós somos colocados nessa história toda. Sabe como? Como reino e sacerdotes. Como reino e sacerdotes. Vejam o verso 6. E nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai, a Ele a glória e o domínio pelo século dos séculos. É por isso que os 24 anciãos e os 4 seres viventes se prostram diante dele e colocam a seus pés as coroas que tinham em suas cabeças. Jesus Cristo herda o nome que está acima de todo nome, o poder, a glória que está acima de todo poder e glória. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e recebeu o livro que estava na mão direita do Pai e vai desatar-lhe os selos e quer dividir conosco esta autoridade, tornando-nos reino e sacerdotes, um eco do que aconteceu com Israel lá no deserto, um eco de Êxodo 19, verso 6. Vocês, olha a profecia, serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. E essa promessa maravilhosa de Deus para Israel nos alcançou aqui no Jardim Botânico. Sabe o que a IPJB é? Um reino de sacerdócio santo. É esse
o lugar que nós ocupamos em tudo aquilo de glorioso que João estava vendo. E o que foi dito a Israel é aplicado a nós aqui agora. E em nós, a Igreja de Cristo, povo santo e apartado, sacerdotes e reino, que não nega a Israel, mas abraça Israel. E na Igreja de Cristo, que foi comprada por alto preço, Israel sobrevive. Está aqui. E nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele glória e domínio pelos séculos dos séculos. Amém. São verdades maravilhosas que nós não podemos nos esquecer delas. Precisamos ler, precisamos ouvir, precisamos guardar no coração para que a gente não realize a obra de Deus aqui na IPJB displicentemente, mas diligentemente. E onde Deus nos colocar para fazermos aquilo que Ele quer que a gente faça, na nossa família, no lugar onde vivemos, no nosso trabalho, entre os nossos amigos, que nunca nos esqueçamos que fomos constituídos reino e sacerdotes. No verso 6 nós temos o anúncio da segunda vinda de Cristo, mas nós vimos que a segunda vinda de Cristo é o grande tema do Apocalipse, mas ele não é o único. Simultaneamente, com Cristo virá o juízo de Deus sobre aqueles que não aceitaram o seu filho, o seu único filho, como suficiente Salvador. Pelo contrário, o perseguiram. É a pergunta que Jesus Cristo fez a Paulo lá no caminho para Damasco. Paulo, por que você está me perseguindo, Saulo? Quem? Eu sou Cristo, a quem tu persegues. E Paulo estava indo para Damasco para fazer o quê? Para perseguir a igreja. Deus é justo, e a segunda vinda de Cristo vem com a vindicação dos santos. É conforto para os crentes aflitos, para os mártires que estão lá debaixo do altar, diante do trono, clamando: até quando, Senhor? É a esperança dos crentes e a consternação dos inimigos da igreja. Diz assim o verso 7, eis que vem com as nuvens, e todo olho verá. Até, olha, essa história de uma segunda vinda de Cristo meio secreta para reinar sobre Israel, isso não existe na palavra de Deus. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos os traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente, amém. E não será um lamento de arrependimento, será um lamento de rebeldia. A segunda vinda de Cristo é a esperança dos crentes.
e a consternação dos inimigos da igreja. Gente, é uma coisa impressionante. O tamanho, eu acho que nós vamos passar a eternidade correndo o risco de não entender até onde vai a graça e a misericórdia perdoadora de Deus. Porque nos selos, nas trombetas e nas taças, salta ao nosso coração o quanto que Deus deseja que seus inimigos se arrependam. Mas Jesus virá com as nuvens em glória. Essa é a nossa esperança, mas também é a angústia e o constrangimento do juízo de Deus que será derramado. E a palavra de Deus registra isso. Em Daniel 7, verso 13, nós encontramos: na minha visão à noite, vi alguém semelhante a um filho de um homem, vindo com as nuvens dos céus. Olha a importância dessa visão para Daniel e o seu povo, o povo de Deus, que estava no exílio babilônio. Ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. Daniel estava vendo isso que João está vendo aqui, com a revelação do trono de Deus. Em Marcos, segunda parte do verso 61 do capítulo 14 de Marcos, encontramos. Outra vez o sumo sacerdote lhe perguntou para o próprio Cristo: você é o Cristo, filho do Deus bendito? No verso 62, Jesus responde: sou, disse Jesus, eu sou. E vereis o Filho do Homem, Jesus completa, assentado à direita do Poderoso, vindo com as nuvens dos céus. Apocalipse 14, 14. Olhei, escreve João, e diante de mim estava uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem, alguém, olha, ele pega lá a linguagem de Daniel para descrever, semelhante a um filho de homem. Ele estava com uma coroa de ouro na cabeça que representa poder e glória e autoridade, e uma foice afiada uma foice afiada na mão, porque estava na hora da colheita. Vamos estudar mais adiante. Sofonias, capítulo 1, verso 15. Aquele dia será um dia de ira. Que dia? Simultaneamente, Jesus voltando em glória e derramando juízo sobre a terra. Dia de aflição e angústia, dia de sofrimento e ruína. Para nós, não, estaremos com Ele nas nuvens. Dia de trevas e escuridão, dia de nuvens e negridão para os habitantes da terra. Para os seguidores de Satanás e seus aliados. Verso 16. Dia de toques de trombeta e gritos de guerra contra as cidades fortificadas e contra as torres elevadas. Esse dia vai chegar. Mas há uma resposta. O Evangelho, a boa nova, que em Cristo Jesus há esperança, há salvação e não juízo. Somos filhos da graça e não do juízo. Trarei aflição aos homens. Andarão como se fossem cegos, perdidos, porque pecaram contra o Senhor. O sangue deles será derramado como poeira, e suas entranhas como lixo.
Por quê? Porque não aceitaram. Pelo contrário, perseguiram. Salmo 97, 2. Nuvens escuras e espessas o cercam. Retidão e justiça são a base do seu trono. Nosso Deus é graça, é misericórdia, é amor, é poder e justiça. Está escrito em Hebreus: terrível coisa é cair nas mãos do nosso Deus. A Bíblia desconhece qualquer coisa, destacamos isso mais uma vez, sobre uma volta secreta ou invisível de Jesus Cristo. Cuidado! A leitura que nós estamos fazendo em Apocalipse, a nossa chave hermenêutica é o Cristo glorificado. E a leitura que nós estamos fazendo é a partir do livro, do próprio Apocalipse, e a partir de toda a palavra de Deus, do Gênesis ao Apocalipse. E em toda a palavra de Deus não existe nada que ateste, como muitos defendem, uma volta secreta e invisível de Jesus Cristo para reinar sobre Israel, mas, ao contrário, todo olho verá, inclusive os que perfuraram o seu lado. É possível que essa expressão também inclua todos os demais que o traspassaram mediante uma vida dissoluta. Eu tive uma experiência acerca disso. A Yoko Ono, quando montou várias instalações aqui em Brasília, e uma das instalações que ela montou foi o Calvário, as 3 cruzes. E ela colocou um balde com cravos e uma marreta e uma escada. E lá vou eu. E eu subi aquela escada, e o Teatro Nacional, o foyer do teatro ali, lotado. E eu subi, peguei a marreta e peguei o cravo, e eu já senti o drama. E quando eu peguei o cravo e bati a marreta nele, na cruz, eu tive uma percepção de que o meu pecado traspassou Jesus Cristo. E se não fosse a graça e a misericórdia de Deus que me alcançou, e o Espírito Santo de Deus ter me convencido do quanto eu era pecador e do quanto eu precisava da graça, da misericórdia e do poder de Deus para ser resgatado da escravidão, do pecado, eu estaria perdido. Eu nunca me esqueço daquele momento. Tive, inclusive, a oportunidade de deixar escrito para ela, Yoko Ono, essa experiência que eu tive com Cristo. E que a minha oração é que ela tivesse também essa mesma experiência. Em Zacarias 12:10, nós encontramos: e derramarei sobre a família de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém um espírito de ação de graças e de súplicas. Olharão para mim, aquele a quem traspassaram, e chorarão por ele como quem chora a perda de um filho único. E lamentarão amargamente por ele como quem lamenta a perda do filho mais velho. Em João 19:34, em vez disso, um dos soldados perfurou o lado de Jesus com uma lança, e logo saiu sangue e água. E como diz as Escrituras noutro lugar, olharão para aquele que traspassaram e o verão descendo em glória nas nuvens. 20:25 em João, tendo dito isso, mostrou-lhe as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor, e Jesus disse a Tomé: coloca o dedo aqui,
Veja as minhas mãos traspassadas. Estenda a mão e coloque-a no meu lado. Para de duvidar e creia. E as tribos da terra se lamentarão, não de arrependimento, mas de pavor. Em Apocalipse 6,16 encontramos: eles gritavam às montanhas e às rochas: caiam sobre nós e esconda-nos da face daquele que está assentado no trono e da ira do Cordeiro. Procurarão a morte e não a encontrarão. Sem dúvida, esse glorioso título, estamos caminhando para o final, porque o nosso tempo se vai. Sem dúvida, esse glorioso título de o Alfa e o Ômega pertence a Jesus Cristo. Tanto o contexto imediato quanto o posterior refere-se a Cristo, o Alfa e o Ômega. Verso 8, eu sou o Alfa e o Ômega. Aí é o próprio Cristo falando, não é o anjo. Diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. É interessante que o pai faz questão de misturar-se ao filho. Você tem dúvida de que Jesus Cristo é o Alfa e o Ômega? Eu não tenho. O primeiro e o último do verso 17 se refere a Cristo que estava morto e agora vive para sempre. João aqui está ouvindo o próprio Cristo. Mas vamos ver como é que fica essa questão do Pai que se apresenta. Então vamos lá aos textos. Inicialmente, Apocalipse 1,17. Quando João vê Cristo, diz o verso, quando vi, caí aos seus pés como morto. Não era mais aquele Cristo que João conhecia, humilde e obediente até a morte, morte de cruz. Não, era o Cristo glorioso, a quem foi dada toda a autoridade. Então ele colocou a sua mão direita sobre mim, mão direita que muito João havia tocado no tempo em que conviveu com Jesus Cristo antes de sua morte, ressurreição e glorificação. E Jesus diz para ele, João, não tem medo, eu sou o primeiro e o último, sou aquele que vive. Estive morto, como você me viu lá morrer na cruz do Calvário, quando eu te passei a minha mãe para que você cuidasse dela. Estive morto, mas agora estou vivo, para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do Hades. Eu venci, João. Disse-me ainda, Apocalipse 21:6, está feito, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. 22:13, eu sou o Alfa e o Ômega. Isso é Jesus falando dele mesmo. O primeiro e o último, o princípio e o fim. Então, encerrando, queridos. É como se ele dissesse, eu sou desde o princípio até o fim, isto é, eu sou eterno. Toma coragem. Seu inimigo, João, levanta, cara. Seu inimigo não pode destruir o seu Cristo. Eu venci. Jesus mesmo nos diz que ele é plenamente igual ao Pai, pois acrescenta, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir. Aqui diz o Senhor Deus. É como se Jesus passasse a palavra para o Pai. Ele e o Pai são um.
A mesma frase que no verso 4 descreveu o Pai, agora identifica o Filho. No verso 4 temos: João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros da parte daquele que era, que é e que há de vir, e dos 7 espíritos que se acham diante do trono. E agora no 8, eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus. E Jesus deixa isso muito claro em João 10:30. Eu e o Pai somos um. Na visão que João tem do trono, que vimos hoje, a Trindade está presente em sua plenitude. Pai, Filho, Espírito Santo. Queridos e queridas, o Apocalipse, a gente está experimentando isso. Não é um livro de mistérios indecifráveis, é a revelação do plano maravilhoso de Deus para o mundo, para nós, para a igreja, um plano carregado de graça, de misericórdia, de paz, de esperança. Cristo vive. Foi revelado pelo Pai para o Filho, que o comissionou um anjo, que o apresentou a João e este a nós. Graças a Deus pela fidelidade do Pai e do Filho e do Espírito Santo manifestas nas obras do anjo e de João, que permitiram que a revelação chegasse a nós pequeninos aqui hoje, nessa manhã. Queridos, cabe a nós vivermos em conformidade com o Evangelho, pregando para que todos conheçam e, conhecendo, sejam salvos pelo poder da cruz do Calvário e dos 7 Espíritos de Deus presente nos 4 cantos da terra. Essa é a mensagem do Apocalipse, que já se revela no primeiro capítulo, nos 8 primeiros versos, e vai continuar até o final do livro. E graças a Deus por isso. Vamos orar mais uma vez para encerrarmos. Pai querido, Pai de amor, muito obrigado pela tua fidelidade, muito obrigado pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu amor, pelo poder do Evangelho que salva todo aquele que crê. Obrigado pela tua justiça que se manifesta na nossa vida, porque somos declarados justos quando cremos. Justiça que se manifestará naquele glorioso dia da volta de Jesus Cristo. Justiça que será derramada sobre aqueles que ouviram, que leram, mas não creram e preferiram continuar sendo inimigos da tua igreja, e ser inimigo da tua igreja, ser inimigo teu, Senhor. Muito obrigado pela tua palavra revelada a nós nessa manhã, que nos apropriemos dela, que o teu Santo Espírito nos ajude para que possamos viver em conformidade com ela e de experimentarmos e vivermos a concretização dessas promessas maravilhosas e nos apossarmos dessas bem-aventuranças maravilhosas que ela nos traz. Te oramos em nome de Jesus.
Amém. Amém, Senhor. Então, até semana que vem, se Deus quiser. Qualquer dúvida, qualquer acréscimo, qualquer crítica, mande para a gente. André está lá, apostos e vigilante quanto àquilo que chega, e teremos o maior prazer em atender. Abração, beijão e até semana que vem, se Deus quiser. Amém.